Principalmente ali nas Copas, na Copa de 2010, inclusive, que eu acho que você vinha sendo um Felipe dos Melo e principais Júlio jogadores. César. Acho que a assistência do gol contra a Holanda é sua. Que passa, inclusive. Aquela... Caralho. Que isso, aquela... E jogando pra caralho mesmo. Muito jovem. Quantos anos você tinha ali? 25, 26. Muito jovem, Novo. jogando muito bem. E ali foi a primeira vez que eu ouvi se falar, tipo, bem, assim, Felipe Melo. Eu comecei a prestar atenção. Óbvio, acontece o que aconteceu naquele lance contra a Holanda, mas uma coisa que eu vi você falar uma vez, e eu queria ouvir você dissecar mais, você tava certo pra ir pro Real Madrid? Tava certo, eu já tinha um Acabando a Copa? pré-contrato. Tinha um pré-contrato. Caramba. Curte o E vídeo, acabou meu que povo. tudo aquele... Se inscreve no edição canal. que deu, toda aquela situação lá por causa da Detalhe, hein? Ele tinha a bola pra Real Madrid. expulsão, acabei não indo pro Real Madrid e voltei pra Juventus. E assim, pô, jogar no Real Madrid é o sonho de todos, né? Porra. Mas, cara, acredite, eu fui pro Galatasaray, cara. Vivi os melhores tempos da minha vida, assim. Eu em imagino. todos Eu os sabia que você ia sentidos. falar disso. Em todos os sentidos. Então Deus sabe o que faz. Assim, se eu não tivesse esse tempo na Turquia, eu acho que eu não teria virado o grande profissional que eu virei. Sério, irmão? Foi na Turquia, irmão. Ali, então, você tava ainda, talvez, muito jovem pra algumas coisas que poderiam acontecer na sua vida? Muito. Não de idade. Não, talvez não. de maturidade. Eu tenho mais de 20 anos de casado, 4 filhos, e assim, fatalmente não estava preparado para um Real Madrid da vida. Não Você tava diz preparado. por quê? Tipo, Por tudo. Eu Por tenho tudo. uma... Nunca fui um cara de sair pra noite. Gosto de um samba, nunca fui um cara de sair pra noite. Mas, meu irmão, Peguei o código, hein? ia sair, sabe? Graças a Deus eu nunca tive problema com bebida, mas eu era garoto, cara. Eu era garoto. Mas e isso também é uma Peguei coisa que o eu acho código. que... Eu falei da mídia um pouco mais cedo. A gente precisa parar... Óbvio, né? A gente sempre vai procurar um culpado. Mas a gente precisa parar de depositar a culpa numa pessoa só porque, às vezes, essa carga emocional acho que é muito pesada. É que a culpa... ele é meu ídolo, mas a culpa foi dele, pô. Tá ligado? Tipo, sei lá, 2006, Roberto Carlos. 2010, Felipe Melo. 2014, Tipo assim, o Fred, mano. O Fred... Isso que é muito louco. O Fred é um puta centroavante. Não, E a galera... Tira o cara pra qualquer coisa por conta de 2014, enfim. Não, acho que Aí 2018 foi Nossa, fulano. Aí verdade, Fred. agora é o Fred volante. Tipo, e eu acho que Que a culpa é do mais Fred coletivo volante do que também. individual, tá ligado? Cara, mas Muito só- mais. A gente tem mania, é que a gente tem mania aqui, principalmente no Brasil, eu acho, de querer achar um vilão. De querer achar culpado. o culpado. Foi Tipo, ele, vamos matar, crucificar. Muitas vezes tem uma falha ali grotesca no campo, acaba saindo no gol, mas não quer dizer que aquele cara que errou é o culpado geral, porque não é só o time, tem o treinador, tem a diretoria, tem tudo, ninguém joga sozinho, cara. Então, assim, a gente tem essa mania de achar um culpado, de achar um vilão, de achar aquele cara pra gente poder massacrar. Isso é até terrível. desumano, Até É adicionando coisa, assim, a gente vive num mundo hoje que, de fato, a gente vive uma hipocrisia muito grande, né? Os mesmos que me crucificaram quando eu fui expulso, e eu fui expulso, o jogo tava 2-1, cara. Assim, quando eu saí da Copa, inclusive... É, nem que você foi expulso e nós tomou 2 Não, gols, né? tem a fake news de que eu tinha feito gol contra, né? E eu não fiz gol contra, o gol foi de Snyder. De Ela cabeça. fez gol Verdade. contra, não sei o que, não foi eu. Né? Pô, é verdade, falou muito isso, né? Não Fala foi muito. gol contra. O primeiro gol contra da Copa do Mundo foi na Copa no Brasil, se eu não me engano. Assim, Do Marcelo. Não foi comigo a situação. E a falha tampouco foi minha. O Júlio César, depois de alguns anos, ele veio a público falar isso aí, porque ele soca a minha cabeça. Eu tava na bola e dá um chute. Não, E faz parte, e irmão. você subiu na- Quando acabou aquele jogo, eu vou falar uma coisa aqui que eu nunca falei pra ninguém. Quando acabou aquele jogo, foi no ônibus assim, era uma choradeira no ônibus, cara. Parece que tinha morrido alguém. Eu chorava muito, tava conversando com meu pai, chorava muito. Aí quando a gente chega no hotel, aí eu tava no hotel, passou o tempo assim, a porta tava entreaberta, entrou o Júlio César. Aí o Júlio falou assim, pô, te fudi, hein, Melinho? Falou comigo. Eu falei, tá maluco, mano? Não, tamo junto. Tem essa não, pô. Ele fala no quarto comigo, eu falei, tamo junto, pô. Errou todo mundo, é isso aí mesmo. O time ganhamos Copa América, Até que Confederações, tudo, né? irmão, tá tranquilo. Foi da vontade de Deus, tá tudo certo. Então, assim, mas as pessoas por que a hipocrisia? Porque os mesmos que falaram, mas foi expulso, tá vendo aí? Eram mesmos que falaram assim, quando o Brasil perdeu. Felipe Melo chegou bem, né, cara? E o Júlio César era o melhor goleiro do mundo naquele ano. Nossa, era o auge do auge do auge. Um dos melhores goleiros que a gente já teve. E ele errou, cara. Puta que pariu. Pra Bélgica, o Lukaku deu aquela arrancada com a bola, os caras falaram assim, mas se fosse Felipe Melo, com certeza ia fazer falta. Aí é expulso. Faltou o Felipe Melo. Aí é expulso, tá certo? Aí como é que faz? Mas aí se é o Felipe Melo, não sei o que, ele tinha que estar lá pra dar uma tesoura no cara que ia cortar a jogada e não ia sair gol, mas aí foi expulso.
Sabe? tenho- E o jogo tava 2x1, irmão. Se já tava pro Beleléu, a gente olhava na cara dos caras e caramba, mano, o que aconteceu, Sabe? cara? Dava tempo, né? Dava tempo. E vocês É, estavam Já dominando o tinha jogo. ido. Eu tenho já tinha ido. eu tenho uma dúvida aqui, que inclusive eu assisti, lembro muito bem desse jogo, torci muito para aquela seleção nossa, sofri. E eu tenho uma dúvida com o Felipe, era Você justamente já isso tinha daí. subido? 2010? Não, tava prestes, né? ganhando a Copinha, 2010 eu ganhei a Copinha com São Paulo. Cara, é novo. E aí eu subi em agosto de 2010, né? E aconteceu na Libertadores do ano passado, que eu acabei errando o pênalti contra o Botafogo e a gente perdeu nos pênaltis, né? Eu errei o pênalti no tempo normal e nos pênaltis eu fiz, mas a gente acabou sendo eliminado. E eu já fiquei muito mal, pô, chateado, muito pra baixo. Só que nem se compara, talvez, com o que ele passou na Que Copa do país, Mundo com 25 mano. anos e sendo expulso. Eu queria a dúvida que eu tenho é justamente essa. Como é que Teve você uma coisa que me ficou ajudou. depois desse lance, né? Pra Você- recuperar, né? Quando pra eu cheguei, recuperar, né? Não, eu fiquei muito mal. Fiquei muito mal assim, não por causa da expulsão, cara. Eu, pra te falar a verdade, sempre caguei pelo que aconteceu da expulsão, sabe? Me arrependo de ter feito aquilo, de ter pisado Caralho, no bem. que ter vídeo sido- bom. Me arrependo. Mas assim, de repente, se fosse hoje, eu ia Curte, jogar com curte, 40 se e poucos inscreve. anos, com experiência, eu não faria. Mas naquele momento, o cara fazendo firula pro lado e pro outro, o jogo já tava 2x1, meu irmão. Sabe? Veio na hora o Ah, sangue ali. Na hora você Aí, vê, já foi brasileiro, aquele segundo. Todos os brasileiros praticamente jogam bola. Porra, em qualquer várzea, qualquer quadra. Não tem aí jeito. o cara Esquina, começa a qualquer ciscar, nós quer dar no meio, mano. Então, Mas é foda. quando eu chego no Brasil, lá eu já tava no meio da Copa, eu falei pro meu pai assim, pô, pai, tô querendo, quando chegar no Brasil, ver um lugar pra gente ir pra uma praia legal aí, quero, pô, dar uma relaxada na praia, antes mesmo de acabar a Copa. Aí ele tinha visto um lugar que eu comprei casa, eu tenho casa nesse lugar hoje, assim, que é lá em Paraty, no Rio de Janeiro. Aí eu falei assim, aí meu pai tinha, pô, vou mergulhar aqui num lugar que é legal pra caramba e tal, a gente viu uma casa, vamos pra lá. Aí chegamos lá, assim, quando eu cheguei quando a gente chega no aeroporto, tinha muito jornalista. E não tinha muita torcida, mas muito jornalista e tal. E tinha uma menina no colo na carcunda do pai, e a menina tinha falado assim, eu vim aqui pra te ver. Só que isso não saiu em lugar nenhum, irmão. Não saiu em lugar nenhum. Saiu Felipe Melo, não sei o quê, tudo imprensa. E um cara falou assim, Felipe Melo, vacilão. Felipe Melo, vacilão, entendendo o carro. Meu pai tinha uma carro grandão, meteu um buzinão, entrou, saímos fora. Aí cheguei lá em Paraty e tal. Pô, vou sair pra comprar uma sunga. Vambora. Irmão, tinha que ver os caras na rua comigo, pô. Pô, meu irmão, pô, representou, pô. Tá tranquilo, representou, moleque. Se eu fosse eu também faria a mesma coisa, tá tranquilo. Aquilo dali, eu falei, cara, não é o que estão pintando, não. Não é o que a TV diz. Esse vilão aí, vilão não é, todo, não. Aí junta, obviamente, com o que eu sei que aconteceu, sabe assim, o problema fosse se tivesse 0x0, tinha dado na porrada de alguém, tivesse perdeu, ganhando, né? gosta de mim, ganhando, perdeu, foi expulso. Aí sim eu carregaria uma tupa. Isso aí, meu, eu vivo muito bem e isso me ajudou muito.